Quando lemos um texto, uma avaliação, um enunciado, né, nós podemos nos deparar com alguns termos como H2, N2, CH4, CO2, NH3, H2O. Esses termos ou siglas, né, elas representam algo fantástico que acontece na química. Essas são as substâncias, né? Nós podemos citar aqui, por exemplo, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, a água, o gás metano, o gás carbônico, né? Entre outros. Toda vez que nós falamos de substâncias que existem na natureza e que estão, né, de fato, com essas siglas aí que a gente falou, quer dizer que elas estão organizadas num arranjo atômico muito estável. Porém, para chegar nesse arranjo atômico estável, os átomos eles precisam se organizar de uma forma ordeira, de uma forma que as propriedades dessa formação possibilitem esses átomos obterem uma estabilidade. Mas o que eles precisam fazer então para poder conseguir essa estabilidade? Os átomos, sozinhos na natureza, né? Eles não formam, não têm formas estáveis. Eles precisam se conectar, então, para poderem aí ficarem estáveis, estabilizados. Para que eles fiquem estabilizados, eles vão se juntar, como se fosse um quebra-cabeça. E essa interação, ela é feita através das ligações químicas. Nós temos 3 tipos de ligações químicas: a covalente, a iônica e a metálica. A covalente, ela abrange uma gama de substâncias que nós conhecemos bastante, que são essas que eu acabei de citar. A iônica, ela trabalha principalmente com sais, né, sais inorgânicos, né? Por exemplo, o cloreto de sódio, o iodeto de potássio, né? Nós temos também algumas bases que fazem ligação, as bases, por geral, né, fazem ligação iônica. Então, nós temos o hidróxido de cálcio, o hidróxido de potássio, o hidróxido de sódio, né? E nós temos também a ligação metálica, que como produto tem as ligas metálicas. Então nós temos metais ali, né, se ligando para poder fazer aí a produção, né, dessas ligas metálicas. Por exemplo, o ouro 18 quilates, a amálgama, né, o aço, entre outras. Então essas substâncias que nós utilizamos no nosso dia a dia, talvez a gente pode até pensar, né? Por exemplo, o gás hidrogênio. Nesse gás hidrogênio, nós não temos os átomos de hidrogênio sozinhos, isolados, como estão na tabela periódica. Não, de forma alguma. Nós temos ali átomos de hidrogênio organizados, juntinhos, ligados um ao outro, que possibilitam a formação dessa substância, o gás hidrogênio. Então, a ligação química ela é fundamental para que exista essas substâncias. Sem a ligação química, sem esse arranjo atômico, que a gente chama de interação intramolecular, né, dentro da molécula, entre os átomos, não há formação, né, enfim, de substâncias. Então, nesse curso que nós vamos ter de ligações químicas, nós vamos aprender as 3 principais ligações e as propriedades que estão aí inseridas em cada uma delas. Por exemplo, na ligação covalente, nós não temos apenas o arranjo, a estrutura, mas nós temos propriedades eletrônicas, a geometria molecular, né, a forma como é organizados esses átomos, nós temos as forças de interação entre as moléculas formadas, né, entre outras. Então nós temos várias e várias propriedades para poder estudar nesse curso de ligações químicas. Então convido você já a se inscrever nesse canal, curtir essa aula e não perder nenhuma das nossas aulas desse curso que está maravilhoso. Combinado? Gostou? Legal, né, de saber essas curiosidades sobre a química. Então, já fica o convite aí para você continuar conosco aqui para a nossa primeira aula oficial do nosso curso de ligações químicas. Bora lá? Te espero na próxima aula. Valeu!